Glória a Deus. O tema de hoje é o sétimo mandamento. Os textos que nós iremos abordar vão ser Êxodo, Mateus, Levítico, Malaquias e Ezequiel. O primeiro texto, que é o texto base, está em Êxodo, que é Êxodo 20, versículo de número 14. E diz assim: não cometerás adultério. Agora a gente vai para Levítico 20, 10. E se um homem cometer adultério com a esposa do seu próximo, ambos serão castigados com a morte, tanto o adúltero como a adúltera. Agora vamos para Ezequiel 16, 32, 33 e 34. Mas o fizeste como uma mulher adúltera, pois admitistes estranhos no lugar do teu marido. A todas as prostitutas paga-se um preço, mas tu ofereces presentes, como pagamento, a todos os teus amantes, seduzindo-os a ti, de todas as partes, para adulterarem contigo. Mas contigo aconteceu o contrário do que se dá com as outras mulheres. Mas tu os incita à fornicação, sem que te peçam, e tu és quem lhes oferece o pagamento, e não eles, e nisto és diferente das outras. Agora a gente vai para Malaquias 2,14. Mas vós ainda dizeis: por quê? Porque Jeová foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua juventude, contra quem tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu pacto. Agora, Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito: não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer que olhar para a mulher cobiçando-a, em seu coração já cometeu adultério com ela. Bom, estes são os textos, e sobre o que eu vou falar é sobre o adultério, que é um pecado gravíssimo, né? Que nem a gente entende aqui. O que é o adultério? O adultério nada mais é do que quebra de contrato. É uma traição em si. Que nem Malaquias fala, o adultério é o quê? É você ser desleal com aquela pessoa que você fez um pacto. Ou seja, se você é uma mulher, quando se casa, você faz um pacto ou com seu marido ou com sua esposa, um contrato de que você vai ser somente dele ou dela, e essa pessoa também vai ser todo seu, e que vocês não vão se relacionar com mais ninguém, que vocês pretendem constituir uma vida juntos, formar uma família. Tanto que a gente, no casamento, a gente assina um contrato legal, falando: eu estou sendo casado com tal pessoa, né? Tanto que é um contrato. Isso é uma quebra de contrato. Então, isso é uma violação gravíssima. E é um pecado de morte, porque a Bíblia mesma fala, em Levítico, que os que cometem tais coisas serão mortos. Tanto que a gente vê até naquela passagem muito conhecida de Jesus, quando ele salva a adúltera, que o povo queria apedrejar a mulher, e Jesus fala que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois ele chega para a mulher e fala: vai, não peques mais. Adultério é uma coisa muito séria, porque você perde a confiança total no seu cônjuge, no amor da sua vida, que assim podemos dizer. Porque se você adultera, você está traindo aquela pessoa, está quebrando um contrato de fidelidade com ela, que é um pecado de morte, que você merece a morte por ter feito aquilo, e a confiança talvez nunca mais vá voltar, porque é muito difícil a gente confiar em alguém que já traiu a nossa confiança. É muito difícil e é muito pouco provável que a pessoa volte a confiar em você se você trair ela. Então não é uma coisa que se deve ser feita. Fora que o adultério antigamente era só pego no ato. Te pegou no ato, consta como adultério. Não te pegaram no ato, não é adultério. Hoje em dia já é pior, que nem a gente lê em Mateus. Jesus fala o quê? Se com teu olho cobiçar a mulher do teu próximo, já em teu coração cometeu adultério com ela.
Então as coisas complicaram, que nem eu já falei no estudo passado do mandamento número 6. Jesus aprimorou a lei, ele melhorou a lei muito. Antes a lei era mais, vamos colocar assim, mais simples, mais fácil de fazer, porque você não tinha que ter uma entrega, você não tinha que ser focado, você só tinha que ir lá, mata uma vaca, um boi, um bode, uma pomba, acabou, resolveu. Hoje não, hoje você tem que realmente se arrepender, se converter verdadeiramente, abrir mão daquelas antigas práticas e começar a viver a verdade. Então é uma coisa bem complicada, não é uma coisa simples que antigamente que era só matar um bicho e você tava de boa mesmo sim. Estar arrependido, então você tem que ter um arrependimento sincero. E hoje você tem que se preocupar muito mais com o que você olha, porque fala assim, se você cobiçar a mulher do seu próximo, então você tá vendo ela, se você vê a mulher que é do seu amigo, do seu colega, do seu tio, do seu parente, seja quem for, uma mulher passando a rua, se ela tem um dono, ela é casada, e você querer ela, você está cometendo adultério com ela, porque você já está pensando, cobiçando, você já está desejando fazer o ato de adultério com aquela mulher. Você está sendo controlado pelos seus impulsos pecaminosos, e isso é um pecado. Jesus já está traindo na raiz do problema. E essa é uma segunda forma de adultério. Agora a terceira, porque tem o primeiro, é o ato em si, e você adulterar com a pessoa mesmo no físico. A segunda é no coração, pela cobiça. E a terceira é através da idolatria, que a gente lê em Ezequiel. Que fala o que? Em Ezequiel, Deus fala o seguinte: Israel, se a gente ler o texto de Ezequiel todo, que é o Ezequiel 16, vai falar o que? Eles falam assim: você, Judá, Israel, se prostituiu. Você foi após outros deuses em vez de estar com seu marido, que sou eu. Você se deitou com eles e você fez muito pior do que todas as outras nações. Porque você se comportou como uma prostituta e pior, você nem foi uma prostituta normal, que recebe para se prostituir, não. Você pagava os outros para se deitarem contigo. Então você se prostituía e ainda pagava para os outros dormirem com você. Meio que inverteu, né? Em vez dela receber o salário, ela que dava o salário para os outros dormirem com ela. De tão depravada que tinha se tornado Israel naquele período. Tanto que o Criador chega e condena essa prática. Então a gente entende o que? Adultério também é uma forma de abandono a Deus. Porque no momento que a gente se converte, a gente vira parte da igreja, que a gente é célula de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, a sua esposa. Então a gente pensa o que? A gente agora é parte da igreja, então a gente é esposa de Cristo. A gente sendo a esposa de Cristo, a gente tem que ser leal a Ele. No seu abandono a Cristo, eu estou adulterando. Se eu idolatro, faço imagens, que nem o povo de Israel fazia, sacrificava os filhos a imagens, a deuses estranhos, eu estou adulterando com o Criador. Eu estou adulterando. E isso é gravíssimo. Eu estou traindo o meu Cristo, o meu Salvador, por uma coisa boba. Por um ídolo, por uma imagem, por uma outra pessoa, por um trabalho, um objeto, alguma coisa, bens materiais, seja o que for, eu estou traindo ele. Então, a gente tem que pensar o que? Eu tenho que tomar muito cuidado com o adultério, porque são 3 formas de adultério: a física, a no coração e aquela que eu faço quando eu traio meu Deus e abandono ele. Isso também é uma forma de adultério. Fora que o adultério, todo adultério é cobiça. Ou seja, toda vez que você comete o adultério, você tá é aquele negócio, você tá cometendo um pecado e levando o outro de brinde, que é a cobiça. Você fala assim: eu quero cometer adultério hoje, que eu quero trair minha mulher, cansei. Você ainda ganha de brinde o pecado da cobiça, que é o 10º mandamento: não cobiçarás. Então chega que nem naquele ponto que eu já havia falado, é uma reação em cadeia. Se você transgride o mandamento, logo você vai transgredir toda a lei, todos os mandamentos. Se você adultera, você está cobiçando. Se você cobiça, você está adulterando também, de certa forma. E se você está adulterando, dependendo do adultério, é o que? Um deles é traição a Deus, que é adorar outros deuses, que é trair a confiança dele. Isso é o que? Gera a quebra do 1º e do 2º mandamento, que é as imagens, os ídolos. Então você vai ver que é sempre um efeito em cadeia.
Então a palavra de hoje é mais curta, mas é o seguinte: tome cuidado com o adultério. Olhe o que você está vendo, tome cuidado com o que você está vendo, com o que você está pensando, com o que você está sentindo, com o que você está querendo. Porque é uma coisa muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado. E adultério é uma coisa que mais mata. Tanto que em Provérbios fala que a casa da mulher casada mata muito mais do que as guerras. E é verdade. Mulher casada mata muito mais do que guerra, do que tráfico, do que tudo. Porque o marido dela não vai perdoar. Porque a gente tem que entender uma coisa. O cara que é casado, se você adulterar com a mulher dele, ele não vai entender, ele não vai pensar que minha mulher é safada. Ele vai pensar que você é um safado, sem vergonha, que deu em cima, enganou a mulher dele e deitou com ela. Isso na cabeça do homem é automático. O cara vai querer te matar. E mesmo que o cara tenha um bom senso ou tenha consciência que a mulher dele é sem vergonha, ele vai querer te matar e matar ela também. Então, de qualquer jeito, é um negócio que vai levar à morte. E é uma coisa muito perigosa. Então, tome cuidado com isso. Não só com o adultério físico, que é o mais comum de se ver, mas o que vem do coração, que é você cobiçar aquilo que não te pertence, né? Tanto que entra também na questão da fornicação, porque quando você cobiça a mulher no coração e ela tem já um dono, já tem um marido, é adultério. Ou o homem, né? No caso, se for a mulher cobiçando o marido de uma outra mulher, é adultério. Mas se você cobiça uma mulher que, vamos supor, não é sua, tá lá, mas você fica com desejos sexuais naquela mulher sem ela ser sua, você tá cometendo fornicação no coração. Você tá tentando cometer prostituição. E isso no coração, que é a raiz. Porque você tá sendo levado pelo seu desejo desenfreado sexual. Então você tem que tomar cuidado com isso, e muito. E por último, a questão do adultério com o Criador. Lembre-se, no momento que a gente se converteu, a gente assinou um contrato com Cristo, que a gente é inteiramente a Ele. É uma nova criatura, um novo ser. Então, lembre-se, tudo aquilo que a gente faz contra o Criador, a gente está quebrando esse contrato. E toda vez que acontece uma quebra de contrato, uma punição vai ser implicada na quebra do contrato. Alguém vai ter que se responsabilizar por aquela quebra. E esse alguém é você. E você tem que saber que você vai pagar por aquilo que você faz. Então lembre-se, casamento é uma coisa linda, uma coisa muito bacana. Só que é uma coisa que tem que ser valorizada. Tem que ser uma coisa pra gente responsável, com maturidade. E você tem que entender que é uma coisa muito séria. Então você não vai achando que você pode casar e sair por aí pulando a cerca. Tanto com o Criador quanto com a pessoa amada que está do seu lado. Então pense e reflita sobre isso e que Deus possa abençoar a cada um de vocês.